Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar nessa aula sobre a questão dessa substância, né, do álcool e o contexto familiar, o álcool e a família. Será que tudo isso pode às vezes atrapalhar, né? Como é que tá essas questões? Então, o álcool e a família. O consumo, às vezes, eu tenho 2 situações. Eu tenho o consumo do álcool que é considerado moderado e o consumo do álcool excessivo. Então, esse consumo, eles estão em instâncias bem, distintas, né. Eu sou uma pessoa que eu faço o uso do álcool. Se eu uso de forma moderada ou eu uso de uma forma excessiva e isso tem me atrapalhado? O álcool, ele pode ter um consumo moderado em adultos saudáveis, e a maior parte das famílias lidam com essa substância de forma tranquila, né. Outras, pelo contrário, sofrem os malefícios do álcool que se assume como uma droga quando é consumido em excesso. Então, assim, o álcool, dentro do contexto familiar, ele fazendo um uso moderado, né, às vezes lá no seu final de semana, no seu lazer, sem problema. Agora, a gente tem algumas situações onde, às vezes, a pessoa, ela utiliza do álcool ou de alguma droga e ela se torna violenta, né, ela perde o controle de si, né. Então, existem estudos aí, existem pessoas que consomem álcool de forma excessiva e elas vão ficar violentas, outras já se comportam de forma choram, ficam depressivas, outras já usam o álcool e ficam alegres, outras já utilizam o álcool de forma excessiva e se tornam bravas, valentes, né. Então, assim, a gente tem vários tipos, de comportamentos quando a pessoa utiliza do álcool, né. Quando eu falo do álcool de uma forma excessiva. Os comportamentos, eles podem ser variados. Nesse caso, existem 2 tipologias clínicas de problemas de consumo excessivo, que é o abuso e a dependência do alcoolismo, tendo, respectivamente, um aumento da gravidade dos danos. A pessoa, quando ela usa de forma exagerada, ela pode acabar manifestando um comportamento em que pode ferir ou até trazer sofrimento para o outro. O abuso é hoje um padrão de consumo frequente nos adolescentes e jovens adultos, que se caracteriza pelo beber com intenção e ficar intoxicado, com alterações de comportamento. Ou seja, beber até ficar realmente embriagado. As famílias muitas vezes não estão sensíveis para esse problema, desculpando e desvalorizando os consumos dos seus filhos, e sem querer estão a incentivar e perpetuar um padrão de consumo de risco com danos claros para o próprio e para o próprio sistema familiar. Por exemplo, o álcool e a condução de veículos é uma das principais causas de mortes de jovens em todo o mundo. Então, assim, como que é essa questão dos exemplos, né? Nós que temos já filhos, eu faço um consumo de álcool na minha casa, dentro da minha família, como que está tudo isso? Como que os meus filhos, eles veem esse meu tipo de comportamento, né? De que forma eu me comporto diante dos meus filhos, até porque os exemplos depois podem ser seguidos, né, ou não, isso é muito relativo. Mas como que está tudo isso? Esse meu comportamento em relação ao uso de álcool, né, dentro do meu contexto familiar. A gente tem aí, por um outro lado, falando de alcoolismo, ou também uma síndrome que a gente diz, síndrome de dependência alcoólica, que é uma doença cada vez mais frequente em idade jovem, inclusive em mulheres. Então, um doente alcoólico é uma pessoa que sofre e que faz sofrer aqueles que são próximos a ela. Então, a sua doença, ela é considerada uma doença do sistema familiar, pois todos são afetados,
todos acabam sofrendo de alguma forma, sendo que o seu tratamento também apela a uma abordagem de todo um sistema. Eu conheço, já tive situações em clínica, de pessoa que era dependente, era alcoólatra, fazia terapia e que a esposa, trouxe até um relato uma vez que esse parceiro, esse esposo estava tentando, né, deixar de lado a bebida, tentando diminuir, tentando, né, ter uma vida diferente, mas estava tão difícil, né, ele estava eliminando, assim, tudo que tinha de álcool realmente na sua casa. Uísque, bebidas destiladas, cervejas, não tinha mais na sua casa. Mas um certo dia, essa esposa me trouxe esse depoimento em que ele estava tão, né, mexido com tudo isso, estava tão dependente, em que tinha um vidro de perfume e acabou ingerindo esse perfume, porque estava realmente numa crise, né, numa dependência, num grau de dependência de álcool, onde ele acabou ingerindo esse perfume. Então vocês veem que as instâncias elas vão ficando num nível muitas vezes grave, né, onde a pessoa perde o controle de toda a situação. Em que áreas a família ela pode ser afetada pelo abuso do álcool, né? De que forma que ela pode ser? Na descendência, o lar do doente alcoólico é simultaneamente um lar patológico, um lar doente, com graves repercussões sobre os restantes dos restantes elementos, às vezes, né, os filhos mesmo. Então, a instabilidade, a insegurança, o ambiente tenso, conflituoso, são características frequentes nesse ambiente familiar do doente alcoólico e que têm repercussões negativas aí ao nível de desenvolvimento das crianças que nele vivem, no desenvolvimento de patologia nos adultos. Quando é o pai, o doente, estão comprometidos em termos psicológicos a identificação com essa figura de referência. Quando é a mãe doente, são frequentes situações de carência de afeto e de cuidados, negligência, abandono, em que os filhos acabam sofrendo quando é esse pai ou essa mãe alcoólica. Então, esse ambiente patológico e desestruturado em que vivem os filhos dos doentes alcoólicos em geral, ele é responsável por muitas patologias infantis. A gente vê hoje crianças doentes, né, em que a gente observa atrasos no desenvolvimento, dificuldades na aprendizagem, perturbações no comportamento, o insucesso escolar, o abandono escolar, os comportamentos que a gente chama de desviantes, porque fogem do grau da normalidade, a desorientação social. Então, esse tipo de patologia pode ocorrer com crianças se elas vivem num ambiente familiar onde um dos pais são alcoólatras, né? Isso pode acontecer. A gente vê hoje, por exemplo, o atraso no desenvolvimento mesmo de bebês. Já vi casos de mulheres que usam, além do álcool, usam drogas, e a criança depois ela pode nascer com problema, né, com déficit de atenção, com uma sequela, com um problema aí cognitivo, né, um problema de um atraso, de alguma dificuldade ou de uma perturbação aí dentro da área comportamental. Então, tem influências do álcool, pode trazer graves, né, situações para as crianças, para os filhos? Sim, com certeza. Até mesmo mulher gestante, quando ela está grávida, é necessário, é importante ter esse tipo de cuidado, que isso pode trazer sérios problemas depois para esse bebê ou para essa criança dentro da área de desenvolvimento dela. Muitas vezes os irmãos assumem também, os mais velhos, quando há um pai, uma mãe alcoólatra, os irmãos, os mais velhos, acabam assumindo algumas responsabilidades que são dos pais. Quando esse pai é alcoólatra, quando essa mãe é alcoólatra,
o irmão, às vezes, mais velho, cuida do irmão mais novo. Acaba, desenvolvendo algumas tarefas domésticas que seriam dos pais, de uma responsabilidade, né, de um adulto, e acabam assumindo esse papel quando há um alcoólatra, ou a mãe, ou o pai. Esse irmão, às vezes, mais velho, acaba assumindo essa tarefa de cuidar dos irmãos mais novos, né. E isso acaba, complicando o quê? O desenvolvimento desse irmão mais velho, né, porque ele vai queimar uma etapa, às vezes, que ele está lá, também na infância, também na adolescência, ele vai acabar a maturidade vai vir de uma forma intensa e não, às vezes, no momento oportuno, né. Entre as ações diretamente ligadas ao consumo excessivo de álcool sobre os filhos, a gente precisa distinguir as ações tóxicas pré-natais, né, eu acabei de falar aí durante a gravidez, podem trazer sequelas graves, e que podem também, às vezes, se é uma mãe gestante, levar a alguns abortos espontâneos também, ou o nascimento desse bebê morto, né, para partos prematuros, malformações que podem constituir aí na síndrome fetal alcoólica, tá, que é o que a gente chama de SAF, né. Então esse bebê ele pode nascer com algum tipo de problema, ou nascer de uma forma prematura com uma formação, se essa mãe tiver aí dentro de um período gestacional. Por outro lado, nós temos também esses pós-nascimentos, né, a ingestão de álcool durante a amamentação, durante a primeira infância, que vai provocar também atrasos nesse desenvolvimento geral. Além de uma predisposição para essas crianças desenvolverem também, muitas vezes, uma doença alcoólica numa idade muito precoce. Ela pode começar também, logo aí na adolescência, a se tornar também, uma pessoa alcoólatra. Quais são os padrões de funcionamento mais comuns nas famílias de alcoólicos? Irresponsabilidades. As pessoas, quando elas usam de forma exagerada o álcool, elas podem se tornar irresponsáveis, deixam de fazer alguma obrigação, de ir trabalhar, de executar algum tipo de função como mãe, como pai, como esposo, com algumas situações de responsabilidade. Os doentes alcoólicos são frequentemente negligentes em relação às responsabilidades familiares e sentimentos para com a família. Eles passam muito tempo fora de casa e longe da família, não acompanham muitas vezes a educação dos filhos e gastam muitas vezes os recursos econômicos que acabam fazendo falta, em vez de trazer, muitas vezes, um conforto para a família, um alimento, uma situação, né, uma viagem, alguma coisa assim, e acabam gastando esse dinheiro, essa responsabilidade com o uso de bebidas ou de drogas de uma forma em geral. Então, dependendo da fase de progressão dessa doença do alcoólatra, chega um momento em que o doente bebe para viver e vive para beber, pois tudo é pensado em função do uso do álcool, que se assume como uma prioridade na sua vida. É grave isso, né? Então, às vezes as pressões, muitas pessoas acabam querendo compensar as pressões, os problemas, utilizando de muito uso de álcool. A falta de confiança é um outro problema também. A família, dentro desse contexto, né, onde alguém utilize de um álcool de uma forma exagerada, a família deixa de confiar no doente alcoólico, que promete sempre que foi a última vez. Isso é bem comum, né? Ah, não, só vou beber hoje, né? Só vou beber só mais essa vez. Só vou beber no final de semana, só esse, né? E esse alcoólatra, às vezes, acabam prometendo situações e que acabam não cumprindo, né? Então, esses conflitos dentro da família são frequentes, independente do doente estar intoxicado ou não. Às vezes a pessoa, ah, não, só mais essa vez, né? E acabam não cumprindo com o que prometem, né? Então, isso gera uma falta de confiança. Dependendo
da fase de progressão da doença, chega um momento em que o doente, né, como eu disse, acaba vivendo aí para beber. E acaba acontecendo também a questão do medo. A família vive o dia todo em situações de estresse e medo permanente que o doente se embriague. E sofre essas consequências na sua vida. Às vezes a família fica com medo, o final de semana está chegando. Nossa, a pessoa vai beber. Nossa, ele vai chegar irritado, ele vai chegar violento. Ou, né, a pessoa vive com medo, às vezes, desse alcoólatra, dessa pessoa que faz uso de álcool de uma forma exagerada, às vezes até se envolver num acidente. Então, esse familiar, às vezes, vive com medo, né, acaba até desenvolvendo algum tipo de transtorno, uma fobia, né, uma ansiedade exagerada em relação a esses medos e essa falta de confiança que tem nesse familiar alcoólatra. A culpa também é um item complexo. A família às vezes tende a se culpabilizar secretamente pela situação de alcoolismo que assombra essa família. Os filhos acabam achando que são maus filhos, os pais acham-se maus pais e a família permanece toda desestruturada, porque ela pensa: por que essa pessoa bebe tanto? Qual que é a fuga? Né? Qual que é o problema? Será que é eu, então, que não sou um bom filho? Por isso que meu pai está bebendo? Será que eu sou um mau pai, uma má mãe que esse meu filho está bebendo? Né? Então, assim, o que é que tem por trás disso, dessa fuga, desse exagero nesse contexto alcoólico? A solidão e isolamento também são problemas, né? A lei do silêncio às vezes impere entre os vários elementos do sistema familiar. O álcool assume-se como um segredo da família e a comunicação entre os elementos fica perturbada, levando à solidão dos seus membros e ao isolamento social. Às vezes as pessoas acabam, nem se falam mais dentro da casa, acabam se fechando, ficando mais introspectivos, né? Então, acaba criando esse problema da solidão e do isolamento aí no contexto familiar. A vergonha também é outro problema. O sentimento de vergonha leva a família a evitar, às vezes, uns contextos sociais, com receio do comportamento vexatório que o familiar alcoólico poderá vir a ter, deixa de sair, porque vai ficar com medo de ficar essa pessoa beber e cometer algum vexame. Então, essa vergonha é a razão que impede muitas famílias de pedirem ajuda. Às vezes querem pedir ajuda para um psicólogo, para um psiquiatra, para um médico, ou, né, alguma situação, um familiar mesmo quer pedir ajuda para outro familiar e acaba tendo vergonha de solicitar esse tipo de ajuda. E isso contribui muitas vezes para o isolamento em si. A gente tem hoje, né, esses grupos de alcoólicos anônimos, onde a pessoa ela pode buscar, né, as ajudas desses grupos, né, onde ela pode participar dessas reuniões onde esses profissionais, psicólogos, médicos, às vezes fazem parte e podem estar contribuindo para que ela consiga melhorar, né, ou controlar, pode-se dizer assim, essa questão do alcoolismo. Então, assim, às vezes nessas situações, nesses grupos, encontrar outras pessoas com os mesmos problemas, né, falar sobre suas angústias, encontrar esperança em vez de desespero, pode melhorar a vida desse familiar se ele buscar esses grupos. Ele vai aprender a lidar com a doença alcoólica e muitas vezes recuperar até a autoestima, porque às vezes esse alcoólatra, ele pode deixar de ter cuidados até mesmo de higiene. Não quer mais fazer o uso de higiene, acaba não tomando banho, acaba não querendo trocar de roupa, né? O aspecto da sua autoestima fica péssimo, né? Então, assim, às vezes ela vai precisar participar de algum grupo ou até mesmo de uma terapia, de uma ajuda de terceiros para poder sair dessa situação. E a gente vai fechando esse momento, né, sempre pensando: o alcoolismo é a única doença que diz para a pessoa que ela não tem nada, ou que ela pode não estar bem. Qual é a fuga? Do que ela está fugindo?
O que que ela está querendo compensar através desse uso intenso de álcool, onde ela vai ficar em desequilíbrio, né, do que ela está fugindo. Então, se você conhece alguém que esteja nessa situação, vamos ajudar essa pessoa de alguma forma, com uma fala, com um direcionamento, porque o álcool é considerado um problema, sim. Ficamos por aqui, pensem sobre isso e se conhecerem alguém ou estiverem nessa vulnerabilidade, vamos buscar ajuda. Um abraço a todos.